Meus amigos, eu acabei de fazer a leitura desse livro aqui, ó. É o livro do Will Strittenberger, Campanha no Noroeste da Itália, publicado pela Bibliex, e que na verdade não se encontra em catálogo já há bastante tempo. Eu adquiri esse exemplar aqui numa palestra que eu ministrei no Rio de Janeiro em 2023, foi lá no Colégio Militar do Rio. Tinha lá a banquinha da Bibliex, como sempre nos eventos do Exército tem, e é sempre uma felicidade você encontrar alguns títulos diferentes lá, e esse aqui com certeza é uma sobra de catálogo, porque é da coleção de 1997. Ou seja, para adquirir isso aqui, creio que você vai ter que comprar em sebo. É bem provável que somente em sebo você vai encontrar. Meu exemplar, inclusive, tá com aquele cheirinho de livro mais velho, né? Não tá impossível de ler, não. Inclusive, dá para ler tranquilo, mas você já percebe que tem um tempinho que isso aqui existe e que, é claro, ninguém folheou, né? Ninguém arejou as páginas do jeito que eu arejei agora. O que quer dizer esse livro aqui? Campanha no Noroeste da Itália. Para vocês saberem, o 4º Corpo de Exército foi a unidade imediatamente acima da FEB na cadeia de comando, na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a Divisão de Infantaria Expedicionária Brasileira ela foi encaixada no organismo de combate aliado na Itália dentro do 4º Corpo de Exército. E o 4º Corpo, então, se encaixava dentro do 5º Exército Americano, que por si se encaixava dentro do guarda-chuva do 15º Grupo de Exércitos Aliado. Então, você está vendo aí que enquanto o 5º Exército, né, o general Mark Clark, ele tem assim um renome bem maior, né? Ele é realmente uma das personalidades maiores da Segunda Guerra Mundial. O general Will Strittenberger, esse cara aqui, ó, que eu inclusive acho que deveria ter uma foto um pouquinho melhor dele na capa, né? Nessa foto aqui tá ele com o Lucian Truscott, que é o novo comandante do 5º Exército a partir de dezembro de 44, né? Quando Clark sobe para o comando do 15º Grupo de Exército. Mas aqui a gente tem essa narrativa, e na verdade uma narrativa bem sucinta, que você está vendo aqui, que não é um livro muito grande, né? É um livro de 140 páginas, é uma narrativa bem sucinta, na verdade, da última fase da campanha no noroeste da Itália, que é a Operação Grape Shot, mais conhecida como a Ofensiva da Primavera de 1945. Então, na verdade, nessas 140 páginas que você vai conferir aqui, você tem a narrativa que eu considero bastante densa, bastante satisfatória dos eventos que aconteceram na segunda metade de abril de 1945. Não é exatamente a segunda metade, porque a ofensiva começa no dia 14 de abril, né? 14 de abril até o último dia do mês e, na verdade, o comecinho de maio, porque a guerra na Itália vai acabar no dia 2 de maio de 1945, né? Então, é bastante sucinto? É. Agora, é uma leitura que, por mais que você imagine que seja curtinha, vai te tomar algum tempo, tá? Eu não pude ler, assim, da maneira mais intensa possível nessas últimas 2 semanas, que foi quando eu li esse livro aqui, mas eu tinha que ler ele com uma certa parcimônia, porque se eu fosse muito adiante, eu corria o risco de simplesmente ler e não absorver o que estava sendo falado aqui, o que estava sendo descrito aqui, né? Porque realmente é o tipo de leitura de relatório militar muito similar ao livro do Mascarenhas, né? A FEB pelo seu comandante, é muito similar ao tom, né? Então você vai ter muita citação de avanço de fração de tropa, tipo o batalhão X, o regimento Y. Às vezes até companhia, uma companhia Z, avançando por essa cidade, por aquela cidadezinha, aquele vilarejozinho, que, cara, você não tem um mapa para poder ver isso, entendeu? Se você não tiver um mapa para poder ver isso, ou na sua cabeça, né, que felizmente é meu caso, já tem alguma familiaridade com a geografia da região do noroeste da Itália, né, do Vale do Pó e do noroeste da Itália, você pode ficar perdido. Então o que eu aconselho? Eu aconselho que você leia isso aqui acompanhado de um Google Maps, entendeu? Nem um mapa, eu não posso nem te dizer para usar um mapa, porque não vai ter essas cidadezinhas no mapa. Você vai demorar horas para poder achar uma cidadezinha dessa no mapa. Então eu recomendo que você leia isso aqui. Pode ser no celular, inclusive, olhando no Google Maps ali, ó, para você ver onde é que ele, Strittenberger, está se referindo que o avanço está ocorrendo naquele momento. Muito bem, dito isso aí, a ofensiva da primavera,
ela beneficiou muito, acabou beneficiando bastante o 4º Corpo de Exército, em detrimento do 2º Corpo de Exército, que inicialmente deveria levar a cabo o grosso da ação contra os alemães, né? Porque o plano norte-americano, eu já falei isso em outros vídeos, o plano norte-americano era tomar a cidade de Bolonha, que fica, né, no comecinho do Vale do Rio Pó, depois dos Apeninos, e de Bolonha seguir para o norte, né, cortar o Rio Pó e ir direto para as passagens do Passo do Brenner, fechar as passagens do Passo do Brenner antes que os alemães consigam chegar lá, portanto, fazendo uma grande armadilha para as divisões alemãs na Itália, impedindo-as de voltar para o Terceiro Reich. Só que os acontecimentos, né, o desenrolar da luta, acaba favorecendo o 4º Corpo, que na verdade estava à esquerda do dispositivo do 5º Exército, né? Você tinha o 2º Corpo e tinha o 4º Corpo. E o 4º Corpo, que tinha desempenhado ali um papel quase que secundário até então, passa a ter o papel primário, inclusive com outras divisões que pertenciam ao 2º Corpo sendo transferidas para o 4º Corpo. O 4º Corpo, como eu te falei, era composto pela Força Expedicionária Brasileira, pela 92, né, a Divisão Búfalo, e pela 10ª Divisão de Montanha, principalmente, essas 3 divisões de infantaria, mais a 1ª Divisão Blindada dos Estados Unidos. E essas divisões todas, você vai acompanhando aqui e realmente assim, ó, para quem tem algum tipo de intimidade com literatura militar, literatura de história militar mesmo, que isso aqui é quase como se fosse uma fonte primária, né? É um relatório autorado pelo Krittenberger, ou pelo menos, como você está vendo aqui, coordenação, né? Pelo menos endossado pelo Krittenberger foi. Tudo que está aqui, o Krittenberger assinou embaixo. Então, você tem uma clareza muito grande de onde, por que vias essas tropas desembocaram no Vale do Rio Pó. A partir daqui, você vai ter não só aquela perspectiva de que o avanço foi muito rápido, mas também os percalços, que não foram poucos, que foram enfrentados pelo 4º Corpo nesses aproximadamente 20 dias de operação. Aproximadamente 20 dias de operação. Foram 18, 19 dias de operação. E você pode pensar que, poxa vida, tão pouco tempo assim, vai desenrolar muita coisa? Vai. Desenrola muita coisa porque você tem a frente de batalha da 1ª Divisão Blindada, que é uma divisão que basicamente ficou na retaguarda o tempo inteiro, até o final da campanha dos Apeninos. E agora ela podia rolar solta no vale, né? Os tanques podiam correr, né, no vale completamente desimpedido e cortar as vias de saída dos alemães, né, do norte da Itália. E também esse livro aqui, ó, por mais curtinho que seja, ele joga muita luz sobre a história da Força Expedicionária Brasileira nessa última fase. Por que eu digo isso? Porque a gente realizou um tipo de manobra que, para primeira análise, fica parecendo que a Força Expedicionária foi prejudicada de alguma maneira, né, pelo comando norte-americano, pelo comando do Krittenberger, para que não colhesse os louros da vitória da captura das divisões alemãs ao norte do Pó. Eu digo isso para você porque é exatamente isso, é exatamente essa afirmação, com quase essas exatas palavras, que você vai encontrar no livro do Coronel Floriano de Lima Bryner, que era o chefe de Estado-Maior da FEB. O livro dele se chama A Verdade sobre a FEB. E é um título, né, pretensioso, claro, e é um livro que tem inúmeros detalhes sobre a campanha da Força Expedicionária, mas, como diz o próprio Durval Lourenço lá no livro que eu revisei semana passada para vocês, que são os Guerreiros da Província, o Durval diz no próprio livro Guerreiros da Província que você tem que ler o livro do Lima Bryner com um pouco de ceticismo, sabe? Um pouquinho de, pelo menos um pé atrás, porque o Lima Bryner era notadamente rancoroso com o general Mascarenhas. Pelo fato do general Mascarenhas ter escanteado o Lima Bryner e dado o lugar de chefe de Estado-Maior da FEB de facto para o tenente-coronel Humberto de Alencar Castelo Branco, que era um cara que o Mascarenhas de Moraes considerava como muito mais eficaz, muito mais inteligente, muito mais capaz que o Lima Bryner. Então, o Lima Bryner faz essas colocações no livro dele, e foi só lendo isso aqui, anos depois, inclusive, que eu já li o livro do Lima Bryner há muito tempo,
que eu consegui realmente ter uma noção mais clara do que aconteceu. Desanuviou muita coisa na minha cabeça a respeito dessa hipótese levantada de que a FEB teria sido prejudicada pelo Krittenberger para impedir que os brasileiros colhessem os frutos da vitória, de capturar as divisões inimigas. Então, na verdade, o que a gente observa aqui é que o conjunto de fatores que levou eles a descer das montanhas e não capturar diretamente Bolonha, né, porque Bolonha estava defendida nas vias de aproximação diretas, o cruzamento do rio Pó, que deveria se dar mais a leste, na área de atuação do segundo corpo, acabou se dando por acaso mais a oeste, quando os americanos, né, as pontas de lança do quarto corpo, agindo em acordo, agindo em parceria com os guerrilheiros italianos que atuavam na área, né, conseguiram localizar uma ponte e garantir essa ponte intacta sobre o rio Pó, numa cidadezinha chamada San Benedetto Pó. Então, essa ponte, que foi localizada lá intacta ainda, e os guerrilheiros conseguiram impedir que os alemães detonassem a ponte, foi usada para ser transposição do rio Pó, entendeu? E o rio Pó é um rio grande, é um rio caudaloso, então é o maior obstáculo natural daquela região. E essa travessia sendo garantida tão mais rápido do que se imaginava a princípio, né, ela fez com que o eixo de operações mudasse completamente para o oeste, para a zona do quarto corpo, incluindo a Força Expedicionária Brasileira. Então, qual que era a unidade móvel realmente mais capaz de avançar rápido do general Krittenberger? Era a primeira divisão blindada. E a primeira divisão blindada, então, teve prioridade para atravessar aquela região da ponte de San Benedetto para o norte do Pó. Depois disso, quando se viu que aquela travessia toda estava sendo feita na área do quarto corpo, não do segundo corpo, o quinto exército, Lucian Truscott, ele passou para o quarto corpo diversas divisões, né? Foram duas divisões. Foi a 34ª e a 85ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, que eram do segundo corpo, foram transferidas para o quarto corpo para explorar o sucesso que foi conseguido naquele setor por acaso, né? Então, a partir daí, você vê as vanguardas americanas se movendo muito rápido para atingir a margem sul dos Alpes, né, lá em cima, perto de Verona. Depois eles viram para o oeste e vão pegar Bérgamo, vão pegar Brescia, e aí vão chegar até o Lago de Como, né? O Lago de Como era a última saída de Milão para o norte, né? Para a fronteira da Suíça ou para a fronteira da Áustria. E aqui nesse livro você vai ter uma ideia bem mais clara do porquê Mussolini acabou sendo capturado, da forma como ele foi capturado, e como é que os americanos acabaram impedindo uma fuga bem mais planejada de Mussolini para fora da Itália, e resultou no assassinato dele em 28 de abril. Então, aqui você não vai ter um livro dedicado à Força Expedicionária, você vai ter muito mais destaque para a 10ª de montanha, para a 1ª Divisão Blindada, para a 34ª Divisão de Infantaria, que é a Divisão Cabeça de Touro, mas também você vai ter trechos dedicados exclusivamente à Força Expedicionária. E aí a gente vai entender o porquê da Força Expedicionária ter atuado abaixo da Estrada 9, né, que é a estrada que corta o Vale do Pó rumo a noroeste, e como que a Força Expedicionária foi ser capaz de aprisionar a 148, né, a divisão 148 inimiga alemã lá em Fornovo de Taro. E, inclusive, o Krittenberger, ele usa termos muito elogiosos aos brasileiros durante o tempo todo desse relatório aqui. São sempre termos muito elogiosos. Os valentes brasileiros, os brasileiros com sede de sangue. Tem uma hora que ele fala que os caras estão farejando sangue no ar e vão atrás da trilha. São termos bastante positivos que o Krittenberger usa para designar a FEB. Uma outra coisa que você vai perceber lendo esse livro, eu percebi que uma outra situação criada pelo Lima Bryner no livro dele é que ele fala do confisco dos caminhões da infantaria da FEB para entregar para o comando americano, né, do quarto corpo, para mover tropa americana para frente. Fica parecendo, de novo, de acordo com o julgamento do Lima Bryner, que o quarto corpo prejudicou a FEB, né, nesse momento, mas nessa leitura aqui você vai ter um outro entendimento. Nessa leitura aqui você vai entender que todo o material que fluía
pro Vale do Pó, tinha que passar pela estrada 64, que estava nas montanhas. E era uma única estrada no qual todo o tráfego estava passando. Então, existia naquela região ali um problema de engarrafamento, um problema de estreitamento de tráfego intenso. Então, problemas, por exemplo, como o trânsito das peças das pontes, as pontes de engenharia, né, que foram construídas sobre o pó para passar tanque, as pontes de pontões, elas atrasaram em quase 12 horas por conta dessa dificuldade de trânsito, né? E também, uma vez que esses caminhões atravessaram pó de forma muito repentina, bem mais rápido do que eles imaginavam, né, por esse quase acidente aí de encontrar essa ponte intacta, a exploração do sucesso foi também uma prioridade máxima para o Quarto Corpo a partir daquele novo cenário. Então, é claro que o Quarto Corpo iria fazer de tudo para poder ampliar o acesso a meios móveis, né, a veículos, para colocar seus soldados para frente. Então, traduzindo para o português, foi o fato de que o Quarto Corpo encontrou uma ponte intacta sobre o rio Pó e pôde cruzar o rio Pó rapidamente, e o trânsito muito ruim de viaturas na retaguarda deles, que fez com que o Krittenberger confiscasse os caminhões da infantaria da FEB para entregar para as unidades que estavam indo para cima, que estavam indo para o norte. E o que a FEB fez, então? A FEB teve que recorrer aos caminhões da artilharia. Então, os infantes passaram a ser carregados, passaram a ser movimentados através de uso dos caminhões da artilharia. E por que a FEB não passou para o norte do Rio Pó, para o norte da Estrada 9? Porque era tarefa da FEB cobrir o flanco esquerdo da frente de avanço do Quarto Corpo. A FEB basicamente estava cobrindo literalmente o flanco esquerdo. Quer dizer, toda aquela área do noroeste da Itália ali, que foi cortada através de São Benedetto Pó, estava recheada de tropa alemã. E a gente tem nesse livro aqui relatos da tropa da 34ª Divisão de Infantaria, que estava ao lado da FEB, logo a norte do eixo de avanço da FEB, e que enfrentou muita tropa inimiga, inclusive com infiltração de uma coluna no meio da marcha de duas colunas americanas. Uma coluna alemã, do nada, à noite, se infiltrou no meio das duas, sem que ninguém visse aquilo, e quando chegou amanhã, né, o dia seguinte, os caras se viram ali colados um no outro, cerca de 200 metros, 300 metros, e abriram um fogo fenomenal que simplesmente aniquilou a coluna alemã. Então foram muitos os episódios de combate cerrado entre norte-americanos e brasileiros contra alemães naquele período e naquela área que a FEB capturou a 148. Tá? Então aqui você vai ver tudo isso aí, inclusive, né, nos trechos finais da leitura, você vai poder ver os dias que se antecederam à rendição alemã, todos os procedimentos que antecederam a rendição alemã em 2 de maio, como é que estava tudo desconexo ali, né? O comando do grupo de exércitos alemão na Itália não tinha mais qualquer comunicação com o grupo de exército da Ligúria, que era comandado pelo Graziani, né? Então o Fittenhof, o general von Fittenhof, que era o comandante-geral de tropas alemãs na Itália, não tinha mais comunicação com o comandante do grupo de exército da Ligúria, que era o Graziani. O Graziani se rendeu sem saber, essencialmente sem saber o que os outros estavam fazendo, né? O que o Fittenhof estava fazendo. É uma situação caótica e que você vai enxergar pelo prisma do nível imediatamente mais alto, que comandava a força expedicionária, que era o 4º Corpo de Exército. E aí, então, você vai ver que a conquista de Milão, né, da cidade de Milão, que foi inicialmente sondada por uma patrulha norte-americana, creio que da 1ª Divisão Blindada, ela vai ser sondada no mesmo dia, um pouco mais tarde, por uma patrulha da FEB, né, no dia 29 de abril. E no dia seguinte, cara, 30 de abril, se não me falha a memória, é 30 de abril ou é 1º de maio? Eu creio que é 30 de abril. O Krittenberger entra em Milão, que é a maior cidade do noroeste da Itália ali, e existe uma guarda de honra, né, que desfila para poder receber o Krittenberger. E entre essa guarda de honra tá um pelotão de infantaria da FEB, tá? Então tá tudo isso lá, que esse pelotão de infantaria, inclusive, passou a agir como polícia de Milão nos dias seguintes.
Então você tem aqui nesse livro, né, a partir dessa narrativa, um conhecimento maior de algumas situações em que a FEB se envolveu que não ficam, pelo menos para mim, muito claras no livro do Mascarenhas, porque ele cita muita coisa, mas pelo fato de que isso aqui enxerga de um nível mais alto, fica mais fácil de entender. Então, é um livro que eu achei muito denso pelo tamanho que ele tem. Os mapas são mapas confeccionados na época ainda, são mapas confeccionados na época, né? Então, não são a clareza em si esses mapas aqui. É um texto que foi traduzido para o português pelo, então, capitão Meira Matos, né? Carlos Meira Matos, que é um dos grandes intelectuais dentro do Exército Brasileiro na segunda metade do século XX. Então, Meira Matos chegou a general, claro. Então, foi ele que traduziu isso aqui em 1946 ainda, né? Tem uma introdução aqui pelo general Mascarenhas, um texto dele, que faz a introdução. E eu, no fim das contas, recomendo isso aqui para você, tá? Leia isso aqui. Tem alguns poréns nessa edição, particularmente. Primeira coisa, esse texto precisa de uma revisão urgente, tá? Porque ele tem alguns erros de digitação, mas também tem alguns erros de tradução. São erros de tradução. Principalmente a terminologia de tradução do Tank Destroyer. Para quem não sabe o que é Tank Destroyer, era a filosofia dos Estados Unidos, do exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né? Filosofia do general Leslie McNair, que era o chefe de forças terrestres, que os Estados Unidos só precisavam de tanque médio, que era o Sherman, e para destruir tanque, né, com uma arma mais grossa, aí se cria um veículo à parte que é o Tank Destroyer, ou destruidor de tanques. O Tank Destroyer se provou uma solução bem aquém do esperado e foi abandonada logo no final da guerra em favor dos tanques pesados, né, e depois dos MBTs, dos Main Battle Tanks. Só que em português, não existe doutrina de uso dos Tank Destroyers, né, que foi uma coisa bem sazonal, né, característica da Segunda Guerra mesmo. Então, o Meira Matos, ele traduz Tank Destroyers, por conta da escola francesa que regia o exército, que designava tanque como char, né, char, carro, char de combat, carro de combate. Então, aqui no Brasil, o Exército usa o termo carro de combate para tanque. Embora está no dicionário da língua portuguesa tanque como veículo militar, né, você só pode falar carro de combate. Se for do Exército, eu não sou do Exército, eu falo tanque. Então, no linguajar utilizado pelo Meira Matos, ele designa Tank Destroyer como carro de combate destruidor. Em alguns momentos, olha só, em alguns momentos, em outros momentos ele designa como carro de combate caçador. Dois termos que essencialmente vão significar o mesmo veículo, né? Vão designar o mesmo veículo, mas carro de combate caçador fica parecendo o carro de combate caçador caça-tanque, né? Caça-tanque. Caça-tanque é um termo da doutrina alemã, né, que é o Jagdpanzer, que aí vem o Jagdtiger, Jagdpanther, são aqueles carros grandes, sem torre, com uma grande arma na frente, né? Então, para não dizer que o Meira Matos está usando carro de combate caçador para designar Stug, não é Stug, porque Stug ele traduz aqui como canhão de assalto, ou como canhão autopropulsado, que está certo. Então ele usa esses dois termos para designar Tank Destroyer. Então eu deixaria em itálico Tank Destroyer, porque é um negócio que já ficou no passado, que a gente não usa mais. Ou então destruidor de tanque, né? Ou então, eu não sei. Tank Destroyer, eu acho que é a alternativa mais pé no chão para uma nova edição disso aqui. Depois, tem outra coisa que me incomodou bastante aqui, foi o nome do comandante do 75º Corpo Alemão, que aqui, ó, tá escrito general de montanha, né? General der Gebirgstruppe Schliemann. Desse jeito que tá aqui, ó. Schliemann. Não existe essa sonoridade. S-C-H-L-M-M-E-R. Schliemann. Eu não sei se essa grafia errada vem do texto original do Krittenberger ou se é um erro de tradução do Meira Matos. Mas enfim, tá errado. E quem for reeditar isso aqui, por gentileza, coloque o nome do general. Hans Schliemann. Falta um E aí, ó. Hans Schliemann corretamente aí no texto, tá? Eu acho que as imagens que estão aqui, ó, as fotos que estão aqui, são de uma pobreza absurda, porque elas usam retículas, tá vendo? Ó, retícula de impressão de jornal. Então, a resolução sofre demais com isso aqui. Sofre demais, fica realmente bem pobre. E eu acho que caberia, numa nova edição disso aqui, caberia uma pequena biografia do general Krittenberger. Porque você não vai
ter uma biografia do Krittenberger? Então, introduz aqui. O livro é tão fininho, né? Até colaboraria para poder encher ele um pouco mais. Um oficial aí do Exército, historiador, escrevesse uma pequena biografia do Krittenberger para inserir aqui. Ficaria muito interessante e enriqueceria bastante a obra. Por fim, né, a capa também precisa ser revista, porque, meu Deus do céu, essa foto aqui está em baixíssima resolução, olha só, a foto das montanhas, né? Então, isso aqui foi feito há mais de 20 anos, quase 30 aí, então a gente não vai entrar no mérito de quem fez isso não, mas numa nova edição, claro, por gentileza, melhorar a capa aqui, melhorar essa foto, tá? Merece. O texto merece. Mas fica a dica aqui, ó. Achei bem interessante. O texto faz a gente entender de uma forma mais completa, né? A última fase de operações da FEB. Você vai conhecer de maneira mais ampla o que aconteceu na área de operações da FEB. Tá bom? Então é isso aí. Fica a dica para quem quiser. Campanha ao Noroeste da Itália. Me diz aí se você já leu, se você já conhece esse livro. Se você não conhece esse livro, você vai dar uma chance para ele? Conta pra gente aqui nos comentários. Como sempre, se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos. Não esquece de dar um joinha pra gente e se inscreve na Sala de Guerra aí para não perder mais nada, tá bom? E eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência. Aquele abraço da Sala de Guerra. Você já pensou em conhecer os locais históricos onde se passam as produções clássicas de guerra, O Resgate do Soldado Ryan e Band of Brothers? Já imaginou visitar o interior de uma gigantesca base de submarinos da Marinha de Guerra Alemã e também conhecer de pertinho a maior coleção de tanques do mundo? Pois em junho deste ano, a Sala de Guerra vai te levar numa expedição para você conhecer as praias da Normandia, onde aconteceram os desembarques do dia D na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos visitar as praias, os museus, os memoriais, os locais históricos, num verdadeiro mergulho na história do maior conflito de todos os tempos. Esta é a aventura de uma vida, mas as nossas vagas são limitadas. Se você quiser saber mais, clica no link que está aqui embaixo e dá o pontapé inicial nessa jornada. Vejo lá!